Olá, astrólogos! A pedidos de muitos aqui do canal, hoje vim trazer uma metodologia de leitura de mapa astral para iniciantes. Bons estudos! Um dos conhecimentos mais básicos que devemos possuir é a energia que cada signo fornece aos planetas. E, primeiramente, desvincular daquela ideia que nós somos de uns signos e aquilo nos representa mais, pode ser. É claro que o Sol é muito importante. Você ser de um signo quer dizer que você nasceu com o Sol nesse signo. No caso do Raul, um canceriano nasceu com o Sol em Câncer, mas a pessoa pode, por exemplo, nascer durante a noite e a Lua governa a noite e o signo lunar ser mais forte. Ou mesmo se a pessoa nasceu durante o dia, ela pode ter o Sol em Câncer, mas ter outros 4, 5 planetas em outro signo e esse signo falar mais forte. É interessante também analisarmos qual elemento se encontra mais forte. Raul, por exemplo, tem o Sol, Saturno, Mercúrio em Câncer, que é um signo de água. Ele tem Marte, Vênus em Touro, assim como Júpiter em Virgem, que é o elemento terra. Uma carência do elemento fogo. Apenas Plutão está no signo de fogo, que é Leão, mas Plutão é um planeta geracional e ainda vou estar explicando o que significa isso. A segunda noção que precisamos ter é do que são as casas astrológicas. Existem 4 pontos fundamentais do céu: o ascendente, que é o ponto do nascer do Sol, o descendente, que é o ponto do pôr do Sol, o meio do céu, que é o ponto mais alto, ou meio-dia, e o fundo do céu. A Terra está bem no meio desse círculo. Existem várias correntes astrológicas: a tradicional, a védica, a kármica. No caso da astrologia moderna, ela associa casas astrológicas aos signos. Enquanto os signos oferecem a potencialidade para um planeta agir, ou alguma casa, a casa é o campo onde atuará essas energias. A partir do ascendente, se começa a contar as casas. A casa 1 tem referência ao signo de Áries. Está ligado ao nosso corpo. A expressão, muitas vezes, é mais forte do que o próprio signo solar. A forma como nós nos mostramos, temos contatos mais imediatos e diretos com o mundo, nossos impulsos, desejos. Enquanto a casa 12 é a casa que revela tendências de vidas passadas, karmicamente, a casa 1 trata da reinauguração. É como se desse os primeiros passos na vida. Por isso é que trata dos nossos impulsos. É uma energia fundamental e que espalha essa potencialidade por todo o mapa, pois sem nossos impulsos não fazemos nada. A casa 2, em referência ao signo de Touro, revela nossas bases e estruturas da vida, principalmente valores morais e valores financeiros também. Como lidamos com a vida financeira, se somos mais soltos, mais fechados, se temos sorte ou não. Enquanto a casa 3, a casa referente ao signo de Gêmeos, lida com irmãos, vizinhos, tudo que é próximo, a mente, comunicação. Outro ponto fundamental é o fundo do céu, de onde parte a casa 4, referente ao signo de Câncer, que trata da nossa vida emocional, e essa vida emocional da qual tiramos a nossa infância. E a infância é fundamental para a vida, assim como o ascendente revela aquele nosso sopro inicial, como que a gente distribui esse impulso por todo o mapa astral. A casa 4 revela nosso passado e como ele constitui nossa vida, e como nós lidamos também com as memórias desse passado e nos constituímos como cidadãos nesse mundo. A casa 5 tem energia de leão, fala de filhos, criatividade, hobbies, paixões, namoros e até um pouco da vida sexual também. Enquanto a casa 6, que se refere ao signo de Virgem, fala da saúde, rotina, que problemas físicos ou de saúde podemos ter, como funciona o nosso metabolismo, a nossa mente conectada com a rotina que vivemos. A partir da casa 7 ou descendente, o ponto do pôr do sol, experimentamos o contrário do ascendente. Enquanto no ascendente nossa individualidade, como nós nos mostramos e firmamos nosso agir, nossos desejos, a casa 7 revela o que nos atrai no outro e como nós nos revelamos a nós mesmos nas nossas alianças, principalmente amorosas. Revela a tendência com casamentos, amores, relação com o outro, sentido não tão imediato e ativo quanto o ascendente, mas sim o nosso sentido de diplomacia e atenção ao mundo mais objetivo do outro, que o descendente nos mostra.
E partindo da casa de Libra, chegamos na casa 8, a casa referente ao signo de Escorpião. É uma casa muito oculta, misteriosa, profunda, fala do inconsciente, da intimidade, de fusões químicas que nos absorvem, tudo aquilo que está trancado naquele nosso porão secreto e ecoa. Karmicamente, pode ter o sentido de aquilo que a gente negligencia em vidas passadas, e nessa vida está muito enraizado e ecoa dentro da gente nossos segredos, como nós lidamos com a nossa sexualidade, tudo o que é muito profundo, seria bem o fundo da nossa alma. É uma casa que faz a gente olhar para um dos nossos bloqueios, aquilo que muitas vezes negligenciamos ter consciência nessa vida. E já na casa 9, que se refere ao signo de Sagitário, falamos não desse inconsciente trancafiado, mas da nossa consciência mais ampla. É a casa da amplidão de horizontes. Que caminhos estão abertos na nossa vida? Que jornada evolutiva, espiritual, filosófica temos que ter em vida? É a casa da liberdade, do nosso encontro com a espiritualidade. E na casa 10, o meio do céu, o ponto mais elevado, talvez seja o ponto mais importante do mapa astral. É o ponto que pode revelar a nossa missão de vida nesse mundo. Não só essa casa, mas vários outros fatores, mas essa casa em especial, em oposição à casa 4, que fala da nossa infância e sentimentos, a casa 10, ela vai apontar a nossa missão e vocação. Por isso que ela está relacionada também com a nossa carreira profissional. É uma casa que não vai dar nada de graça, como é o ascendente, aquele dom inicial, a casa 4, que já nos enraiza nesse mundo. É uma casa, a casa 10, que nós temos que lutar por adquirir aqueles dons. Muitas vezes, o que está na casa 10 é o que menos temos desenvolvido, porque é a casa que dá bloqueios, dá um pouco de entravamento, justamente para que trabalhemos com esforço, através desses bloqueios, e ficamos bons nisso. Por isso que é a casa do trabalho, que é a casa que pode transformar bloqueios em dons. E partindo da casa referente a Capricórnio, temos a casa de Aquário, que é a casa 11, que fala de grupos, é a casa do espírito, é a casa que revela a nossa projeção social. E por fim, a casa 12, referente ao último signo, o signo de Peixes. Trata de vidas passadas, sacrifícios, prisões, mas assim como a nossa limpeza do ego através da compaixão. É a casa que revela vidas passadas, tendências que podem ser confusamente introduzidas nessa vida, justamente por ser aquelas sombras do passado. Outro passo fundamental para compreender o mapa astral é saber a energia de cada planeta. O Sol representa o nosso brilho pessoal, a nossa força, o nosso poder. No caso do Raul, está na casa 12, onde a pessoa é meio metamorfose ambulante mesmo, não se conhece bem, tem a personalidade mais confusa. A Lua representa nossa infância, sentimentos, nosso enraizamento nesse mundo. E no caso dele, que tem a Lua em Aquário, os sentimentos dele ficam muito móveis demais, muito lógicos, muito racionalizados. Mercúrio é o planeta da mente, dos interesses, da comunicação. No caso de Câncer, tem a mente mais passional. Vênus é o planeta da harmonia, do amor, do outro, da estética. Está na casa 10, que é a casa da vocação, isso é muito comum para artistas. Marte é o planeta que revela nossos impulsos imediatos, tem uma conexão direta com o ascendente. No caso de Touro, a pessoa é muito cabeça dura, é muito firme naquilo que propõe. Júpiter é o planeta da ampla consciência filosófica, tem a ver com espiritualidade, com o lado financeiro. Justamente na casa 2, que é a casa das finanças, é muito bem-vindo. A pessoa que tem Júpiter na casa 2, é o caso de Bill Gates também, assim como Raul Seixas, tem muita probabilidade de ganhar dinheiro nessa vida. Saturno, um planeta rígido, de sentido paternalista, vem sempre cobrar algo com rigidez na nossa vida, mas também transformar esses bloqueios em dons, tem um efeito parecido com aquele meio do céu. Acima de Saturno, temos os planetas transsaturnianos ou geracionais. São geracionais porque não influencia nossa personalidade ou quase nada o signo que está, porque a sua geração inteira vai ter eles nesse signo, né? Urano, então, tem a ver com mudanças bruscas, nosso lado social. Netuno é o planeta da confusão, nebulosidade, rastros de vidas passadas, enquanto Plutão, o último planeta, é considerado planeta na astrologia, tem a ver com o nosso inconsciente, com a sexualidade, nossas fusões nesse mundo. Então, basicamente, esses são os três
principais fundamentos da compreensão de mapa astral: os signos, casas e planetas. Só para exemplificar, então, ele tem um ascendente leão que dá uma forma de se expressar muito chamativa, glamurosa, carismática, brilhante, ao mesmo tempo que o ascendente está em conjunção com Plutão, um planeta sombrio de ocultamento. Então existe esse misto entre se mostrar demais e se esconder demais. Se você ainda não segue o canal, se inscreve lá para ficar por dentro de nossos conteúdos e não esquece de compartilhar com aquela pessoa que não pode deixar de ver isso, faz? Uma pessoa que se mostra de forma sombria e mística e ocultista também. Enquanto no descendente, ele tem uma lua no signo de Aquário, tendência a buscar a mãe nas relações, assim como tem muitas rupturas amorosas, porque Aquário é um signo de muita mobilidade e rupturas. Raul Seixas também nasceu com Marte e Vênus no meio do céu. Interessante, porque Marte é um planeta mais no sentido individualista, revela nossos impulsos individuais, enquanto Vênus revela nossa relação com o outro. Então, tá no meio do céu, um ponto de muita gravidade, onde vai cobrar muita maturidade e equilíbrio na forma de agir e se doar ao outro. E é sempre interessante observar aquela casa que concentra mais planetas. No caso dele, essa casa 12 está muito bem preenchida, e é onde ele se mostra esse canceriano, sei lá que ele é. Tem uma música com esse nome. Porque é uma casa que tira a estrutura, a fixidez, o chão da pessoa. É a casa que dissolve, é aquela casa que introduz coisas confusas na nossa vida, justamente para a gente realizar aquela limpeza, para estarmos abertos para aquele mar da vida. O mar, o planeta Netuno, são um dos símbolos dessa casa. Então ele tem Mercúrio que se deixa invadir por todo tipo de ideias. Às vezes ele é Hare Krishna, ele é satanista, ele é ateu, ele vai saber mais o quê. É uma pessoa, então, totalmente tomada por energias externas, uma pessoa aberta, não é uma pessoa com divisas e fronteiras bem rígidas. Bom, mas o objetivo aqui é só exemplificar um pouco e não focar tanto no mapa dele. E vale também falar de outras coisas que são fundamentais também para a interpretação de mapa astral. Uma delas são os aspectos planetários, porque os planetas, eles não estão simplesmente isolados num signo ou numa casa, mas eles têm trocas energéticas entre si que se influenciam mutuamente. Um dos aspectos mais fortes que existe no mapa é a conjunção, é quando o planeta está bem próximo do outro. É o caso aqui de Mercúrio e Saturno. Tudo bem que existe 7 graus de diferença, cada signo tem 30 graus, ele tem Saturno aos 13 graus de Câncer e Mercúrio aos 20 graus de Câncer. Não uma conjunção muito forte, mas já é uma troca energética. Um planeta influencia o outro. Então, por exemplo, uma pessoa com Mercúrio e Saturno em conjunção é aquela pessoa que tem a mente dela e comunicação, temas de Mercúrio, muito influenciados por Saturno, que é um planeta mais fechado, mais um tom científico, mais analítico, observador. Então, é uma pessoa com uma tendência filosófica muito forte na mente. Um aspecto um pouco mais tenso é a oposição, marcada por essa linha vermelha que existe entre Plutão e a Lua. A oposição ela sempre faz uma troca energética entre dois planetas, em signos opostos, pegando o que há de complementar, mas também distante um do outro. Existe também a quadratura, com uma relação de aproximadamente 90 graus de um planeta para o outro. No caso, ele tem a Lua e Marte em quadratura, que é um aspecto mais travado, mais tenso, dificultoso. Então, o que a Lua pode estar em relação com Marte? Muitas vezes, pavio curto, infantilidade. Então, Raul Seixas pode ter dificuldade para trabalhar com isso em vida. E outros dois aspectos que já são mais benéficos são o trígono, que Raul Seixas tem um ótimo trígono entre Júpiter, que você pode ver aos 20 graus de Virgem, e Vênus, que está aos 20 graus de Touros, fazendo ótimas transmissões de heroísmo um planeta para o outro, jovialidade, expansão na voz, na forma e liberdade de amar. E também existe o sextil, que é uma troca energética de aproximadamente 60 graus, que ele tem também de Mercúrio para Júpiter e Mercúrio para Vênus também. Então, o Mercúrio dele pode ver que é como a ponta de um triângulo entre Júpiter e Vênus. Isso é muito benéfico. Isso ajuda nos ideais, na expansão da voz, o sentimento aplicado à comunicação, a arte muito elevada. O difícil de se analisar uma mapa astral é sintetizar isso tudo, porque cada planeta está recebendo uma enxurrada de energias. É interessante a gente compreender,
para colocar um pouco no pé no chão, entender qual é a nossa multifigura, se o nosso planeta é mais forte, com uma série de cálculos, a gente pode descobrir isso. Então, uma pessoa do tipo saturnina, que tem Saturno mais forte, vai ser mais pesada, melancólica, rígida. Uma pessoa do tipo jupiteriana vai ser um pouco mais livre, filosófica, expansiva. Um dos sinais que pode revelar nosso Muten é descobrir o dia da semana que nós nascemos. Tradicionalmente, 7 planetas influenciam nosso mundo e depois que foram descobertos os transaturnianos, Urano, Netuno, Plutão. Então, cada dia da semana é referente a um planeta. Uma pessoa que nasceu no sábado costuma ter um pouco mais reforçado Saturno. Uma pessoa que nasceu na quarta-feira, miércoles espanhol, vai estar relacionado a Mercúrio. É uma pessoa de tendência, pode ter tendência mais mental, mais comunicativa, mais curiosa. Outro fator que influencia na energia de um planeta é saber que estrela está alinhada a ele. Outra coisa também, é fundamental saber os planetas regentes dos signos e das casas. Porque, por exemplo, para você conhecer um canceriano, é fundamental que se olhe onde está a Lua. Tem pessoas que são de câncer e dizem, mas eu não sou uma pessoa sentimental. Mas onde está a Lua? No caso do Raul Seixas mesmo, a Lua está num signo mais de tendência racional, de tendência mais lógica. Então não é cada pessoa com sentimentos muito frágeis. É uma pessoa que sabe racionalizar mais os sentimentos. E por aí vai. Se você quiser conhecer uma pessoa com Sagitário forte, dá uma olhada onde está Júpiter, que rege Sagitário. Uma pessoa que é capricorniana. Ou se você quiser entender aquela energia, casa, o planeta que está em Capricórnio, olha para Saturno, que é o planeta que vai canalizar aquelas energias para outra dinâmica. A gente pode ir além e atribuir outras forças também aos planetas, como são os casos do decanatos ou faces, que alguns astrólogos usam, outros não. No caso de Mercúrio, Mercúrio está no decanato da Lua e também está no termo de Júpiter. Então, o Mercúrio de Raul Seixas dialoga com esses planetas como se abrisse uma janela de diálogo para eles. Além de planetas, a astrologia moderna vem inserindo meteoros também. Inclusive, o único que está assinalado aqui é o meteoro Quiron. Ele tem eu pelo menos vejo uma associação muito forte com o signo de Virgem. Ele tem a natureza virginiana, está relacionado a nossas curas, nossas feridas em vida, na maioria das vezes muito benéficas. Onde ele passa, ele tem esse efeito de cirúrgico na nossa vida. Meteoro Pallas também vem sendo muito usado. Meteoro Ceres. Aos poucos eles vêm sendo desvendados pelos astrólogos. Outro ponto muito importante também no mapa astral é o eixo nodal, que trata do sul e do norte. Aqui nesse mapa a gente só vê assinalado o nó do norte aos 9 graus de Câncer. A que se refere? O nó do sul, ele traz tendências de vidas passadas, dons já herdados, nossa zona de conforto, aquilo que já temos. E o nó do norte, ele aponta para nosso caminho evolutivo. E geralmente até a contragosto, aquilo que a gente tem que trabalhar em vida. Então, não é por acaso que Raul Seixas desenvolveu a sua fama, por quem está em conjunção com o Sol, seu poder pessoal, é assumir ser essa metamorfose ambulante. Ele pode ter, no fundo, muita rigidez, muita resistência capricorniana, mas ter desenvolvido ao longo da vida essa maleabilidade, essa soltura dos sentimentos, nessa fragilidade que é ter um Sol em Câncer na casa 12. Então, nem tudo no mapa astral vai ser algo sólido, algo rígido. Pontos como o eixo nodal, que nem é algo físico. Lilith, que é um mistério para a astrologia. Cada astrólogo descreve de um jeito. Seria o lado negro da lua, nossos desejos ocultos, aquilo que se revela como um dom a se revelar, nossas sombras, nossas faltas. É algo também presente na astrologia de hoje e que os astrólogos ainda têm cautela sobre falar sobre isso. Então vocês podem perceber aí que a dificuldade mesmo de fazer essa análise astral é você sintetizar isso tudo. Ver o que está mais forte, o que predomina, o que realmente é secundário, aquilo que é meio balela, as pessoas falam muito por aí sobre astrologia, a gente não deve aceitar facilmente. Existem muitos conceitos formados de forma muito forçada. E cada pessoa é um universo, um ser único.
Então, para a gente entender o mapa astral de alguém, a gente tem que parar, às vezes, de ser um pouco quadrado, tal planeta em tal casa, e fixar demais naquilo, e saber se jogar nessa dinâmica e atingir o coração do mapa astral, e responder aquela pergunta essencial: o que que essa pessoa veio fazer nesse mundo? Qual a missão de vida dela? Os principais bloqueios, o karma. Então, é até difícil você separar tendências de vidas passadas com esses passos dessa vida presente. Às vezes a gente tropeça nas mesmas pedras, nessas causas e efeitos que embaralham tendências passadas, presentes e o nosso futuro. Então é isso, galera. Obrigada por me acompanhar. É complexo, mas esses são os principais fundamentos básicos ainda para se compreender um mapa astral. Você pode aplicar outras técnicas, isso aqui não é absoluto. Isso aqui é só meu ponto de vista do que é essencial. Existem toques pessoais, outras técnicas, outros pontos de vista que também cabem muito bem numa análise astral. E qualquer comentário, qualquer dúvida, pode perguntar na parte dos comentários que eu tento solucionar. Se E você é isso ainda aí. não segue o Viva o canal, Raul! se inscreve lá para ficar por dentro de nossos conteúdos e não esquece de compartilhar com aquela pessoa que não pode deixar de ver isso.